Bem-vindos a mais um episódio do Papo Levitanas. E hoje o assunto é sério. Você já fez algum exame de sangue, olhou lá os exames, viu que estava tudo dentro do normal, mas mesmo assim ainda tinha sintomas de cansaço, queda de cabelo, mal-estar, um desânimo absurdo? Saiba que isso pode estar relacionado com esses exames, mesmo eles estando dentro do normal. Hoje eu estou aqui novamente com a doutora Gabi, especialista em suplementação, e também com a doutora Marina, que é a nossa nutricionista maravilhosa. E elas vão nos ajudar a entender melhor sobre esses valores de referência dos exames laboratoriais, dos exames de sangue, e os valores ideais, que são coisas completamente diferentes quando a gente busca a melhor performance do nosso corpo. Meninas, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um Papo Levitanas. Vamos lá. Me contem, o que está relacionado com essa questão? O paciente fez exame, tá tudo dentro do normal, mas ele ainda tem sintoma ruim lá, cansaço, queda de cabelo. O que pode estar por trás disso? Olá, pessoal, eu sou a nutricionista Marina. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa parte dos exames, né? Geralmente, os pacientes olham valores de referência e eles se fecham naquilo, né? Então, eles acham que aquilo é o valor ideal. Inclusive, hoje eu atendi uma paciente que olhou os valores ali, ela falou, acho que tá tudo bem, mas ela ainda tem sintoma de cansaço, de indisposição. Então, quando a gente avalia o paciente, a gente não olha só para os exames de sangue. Claro que aquilo é uma média muito maravilhosa, que a gente consegue trabalhar em cima, tendo um resultado muito legal, mas ele é uma média populacional, então a gente não consegue tirar, né, uma saúde ideal em cima dos valores de referência. Até porque cada um é um, né? Isso, então cada indivíduo é uma coisa, mesmo que às vezes você esteja dentro do valor ideal, mas se aquele paciente está trazendo uma queixa, por exemplo, eu tenho uma libido muito baixa, minha testosterona está em 700, mas ainda a libido está baixa, alguma coisa está errada. Então a gente precisa analisar sinais e sintomas além, né, dos valores de referência e não só olhar ali para eles e achar que está tudo bem. Sim. E existem alguns exames bem característicos, né? Que a gente lá na clínica observa muito, porque nós trabalhamos com a parte estética. Então, a gente não quer que o nosso paciente só não esteja doente, né? Porque é isso que o valor de referência ali, ele vai nos dar. Fora do valor de referência, significa que o paciente está encaminhando ali para alguma doença. E isso é o que a gente menos quer. Então, o valor ele tem que estar dentro do valor de referência, mas próximo do valor ideal, né? Para que os nossos tratamentos estéticos, para que ele reflita isso na qualidade de pele, na qualidade do cabelo, na perda de peso, na disposição. Exato. Na imunidade. Que é muito importante também. Na cicatrização, né, dos procedimentos que a gente faz. Sim. Então. E aí os exames que a gente mais observa, né, um que é clássico de estar dentro do valor de referência e o paciente apresentar sintoma é a vitamina D. Por exemplo, Sim. O valor de referência da vitamina D é 20 nanogramas por ml. E aí, Marina, qual é o valor ideal da vitamina D? O valor ideal foge muito, né, gente, desse de referência. Então, a vitamina D, ela tá aí muito atrasada, digamos assim, né? Então, eu, por exemplo, como nutricionista, indico que os pacientes tenham aí uma média de 60 a 100, né, um mínimo de 60. Então, para a gente ter uma imunidade legal, principalmente agora, em épocas que agora chegou o outono, então a gente precisa ter aí uma imunidade melhorada. Isso está muito ligado também a sintomas depressivos. Então, o paciente, às vezes, está muito ali naquela deprê, não quer fazer nada, não tem vontade, ânimo de nada, né? E, às vezes, está associado aí com uma vitamina D de 30, que está dentro do valor de referência, mas, mesmo assim, não está dentro do valor ideal. Até a vitamina D, ela está relacionada com a exposição solar, né? Isso. E aqui a gente tem uma pouca exposição. Essa Exato. é a verdade. Uhum. E aí a gente acaba tendo também esses déficits aí da vitamina. Eu tenho uma experiência própria. Eu fui pra praia final do ano, eu fui com a minha vitamina D em 30 e eu voltei com 80. Arrasou. De exposição só, sem suplementar nada, só com a exposição Com solar. a exposição. Só que daí a gente volta pra rotina. Sim. E eu não vou ter tempo de ficar meus 15 minutos no sol sem protetor solar, porque você não pode estar com protetor solar. Para conseguir fazer a ativação da vitamina D, né? Uma coisa interessante também é o fator idade. Uhum. Então, assim, conforme mais novos, né, idade, uma pessoa jovem, ela absorve mais vitamina D do que uma pessoa idosa. Então, uma pessoa idosa, pela pele mais fina, ela tem uma dificuldade maior de absorção de vitamina D pelo sol. Então, se faz
extremamente necessária a suplementação mesmo. Uau, Pessoas interessante. com mais melanina também, elas têm uma dificuldade maior de absorver vitamina D. Então, pessoas mais clarinhas têm uma absorção de vitamina D muito melhor do que, por exemplo, eu. Que eu, no caso, Tipo, ativaria você mais a ativaria vitamina mais. D. Olha, que interessante. Eu não sabia dessa informação sobre a idade, Má. E, assim, é muito importante a gente lembrar que a vitamina D... Ó, o podcast vai ficar só na vitamina D daqui a pouco. Mas, assim, é interessante a gente lembrar que a vitamina D, ela está relacionada com a absorção do cálcio. Cálcio, E aí, quando a pessoa está mais idosa, já tem, né, uma dificuldade, uma deficiência do cálcio. E aí, ainda não consegue ter absorver da forma adequada a Então, vitamina quando D. a vitamina D tá baixa, pode ter E aí até uma coisa começar ali leva a uma outra. osteoporose, por exemplo. Que Exato. daí, isso é bem interessante, né? Porque daí, geralmente, você vai no médico de idoso e ele vai passar pra você ali só o cálcio, né? Esquecendo de outras E da vitaminas. vitamina K, por exemplo, que Também. faz O transporte do cálcio. pro osso, né? Porque não basta só absorver, porque se você só absorve o vai cálcio, dar cálculo renal, por exemplo. isso, cálculo renal, ou, né, em casos Calcificações piores, em arteriais, veia, né, que tem também. Que é um grande problema. Então, tem que ser uma suplementação, a Gabi é especialista nisso. Completa. Porque Não. uma coisa está ligada à outra, né, Má? Exatamente, não suplementar só uma coisa ali e achar que É já tá bom, aquilo daí dá e- problemas, daí você fala, nossa, mas eu suplementei vitamina D e não deu certo. Não foi isso. Foi o complemento. Faltou ali, alguma faltou o coisa, complemento, né? Exatamente. Às vezes tomar água também, né? Então, Sim, tudo auxilia. auxilia. Então, vitamina D, valor ideal, 60. Acima de 60. Ferritina, essa está relacionada aí com queda de cabelo, cansaço, né? Porque a ferritina, ela está também ligada à oxigenação celular, né? Que é o nosso armazenamento de ferro, na verdade, que é aí o nosso ferro que faz essa oxigenação celular. A referência é de 100 a 200. Isso também me chama muita atenção, sabe? De 10. Essa de 10, de 10 a 200. Essa distância do Essa valor, referência sabe? é ridícula, né? Porque, assim, não tem como. Assim, uma pessoa ser saudável tendo uma ferritina de 10, 10. gente. Isso não tem como, sério. Já Sim. passou do tempo deles atualizarem isso, né? Atualizar. Então, assim, o valor ideal de uma ferritina seria ali, pelo menos, para mulheres, né, entre 70 a 150, esse é o valor ideal. Para homens, de 100 até 200, né? Acima, a ferritina, ela também está envolvida aí com a questão da inflamação. Então, quando a gente tem uma ferritina acima de 200 em homens, para mulheres a gente já fica atenta no acima de 150, porque ela pode estar indicando uma inflamação, mesmo a pessoa tendo uma deficiência de ferro. Então, ela é um pouquinho mais difícil de olhar e saber identificar. Então, por isso que a gente olha outros parâmetros e não só um exame isolado, né? Então, a gente olha o conjunto inteiro. Mas o ideal, por exemplo, então, para mulheres seria de 70 até 150. Mulheres que desejam engravidar tem que ter uma ferritina ali acima de 100. Não tem como ser abaixo de 100, porque o bebezinho puxa muito, na gestação se perde muito, né? E homens de 100 a 200, mais ou menos. Uma outra vitamina que eu particularmente adoro suplementar, porque eu sinto muita diferença em mim, é a vitamina B12. Que eu, quando estou com... eu sinto, gente, é muito, assim, perceptível no meu corpo quando eu estou com baixa de vitamina B12. Eu começo a ter zumbido no ouvido e dores nas minhas panturrilhas. É uma coisa absurda, assim. Então, se você tá tendo isso e não tem motivo, vai fazer um exame de B12, porque pode estar relacionado. E assim, a gente aplica B12 num dia, né, Gabi? No outro, eu já tô me sentindo muito melhor. E tem vários sintomas relacionados com a B12. Então, formigamento nas mãos, nos pés, memória fraca. Sabe aquela memória foi na geladeira pegar alguma coisa e não sabe lembra? O que era? Não é o Covid, tá? Pode ser a tua B12. Bom, o Covid também foi, né? Sim. Não vamos descartar a questão. Então, tem várias coisas que é relacionada ali com a B12. Até a parte de emagrecimento, porque ela ajuda no metabolismo de carboidratos, né? E proteínas. Então, ela está envolta em várias coisas, né? Então, no processo ali, até mesmo da tireoide, da hemoglobina, né? Uma formação legal da hemoglobina. Células. Exato. Então, a gente precisa ter B12, senão o corpo não funciona. Qual é o valor ideal da B12? Eu gosto de uma B12 de 600 a 800, uma média, né? Aí divide muito opiniões, né? Então, Sim. tem profissionais que indicam que ela fique acima de 1.000, enfim. Abaixo de 600, eu
não gosto dela, eu prefiro que ela fique de 600 a 800, que é uma média segura. E a gente vê muito resultado, né, nas pacientes. Tá acima de 600 já dá uma Ontem mudança mesmo, muito peguei grande. o sintoma, não, eu peguei o exame do meu tio, que a minha prima foi me mostrar, a vitamina B12 dele tá 165. Baixíssima. Sério, Fiquei sabendo já. baixíssima. Não, impossível, né? É, não muito não baixo. pode. Tem Tem que suplementar. E daí vem a questão, tem vários tipos de B12 para suplementar, né? Inúmeros. Tem citoneurin, metilcobalamina, tem várias maneiras de você suplementar e você tem que ver qual é a melhor. A gente, na clínica, gosta de suplementar a metilcobalamina, porque ela já vem de forma ativa. Então, o teu fígado não precisa metilar ela para ela se tornar ativa. Então, com uma aplicação, geralmente, intramuscular, você já consegue chegar em níveis ideais. Claro, não precisa ser sempre injetável. Você pode fazer a sublingual também de metilcobalamina, que a gente já consegue chegar em níveis ideais mais rápido. Mas num caso desse, do meu tio, por exemplo, que tá com 165 de vitamina B12, para ele conseguir atingir um nível ideal só oral, vai 3 um a 4 tempão. meses pra conseguir. Assim, eu, por exemplo, já indico assim, quando ele tá muito abaixo ali de 390, 400, vai na injetável. Vai na injetável e Você vai depois deixar o mantém, paciente né? sofrendo com ali. a cápsula e mantém com a Sim. alimentação também. É Mas isso. a gente Sim. precisa dar um estímulo para subir um pouco mais rápido. Até mulheres na menopausa têm que tomar muita atenção com esses exames, né? Porque na menopausa você já vira uma de ponta bagunça. cabeça, E assim, se pelo menos os teus exames estão no valor ideal, já é uma grande coisa, né? Você já alinhando ali um pouquinho de hormônio daí com a ginecologista, né? Já vai ser o suficiente para se E daí manter suplementa legal. os outros minerais e vitaminas Exato. ali que são baixos, já vai dar uma boa melhora nos Isso. sintomas. Sim, todo mundo, né, tem que ficar atento a Exatamente. isso aqui. Não é tão simples quanto parece. Não é só fazer o exame e olhar se tá no A valor referência não diz de nada, né? referência. Muitos pacientes vêm pra gente e falam, Muitos. né? Tá tudo bem, eu já olhei meus exames, tá tudo ótimo. O pior de e- tudo é passar pelo médico e o médico dizer E o que tá médico tudo dizer bem. que tá tudo bem. Essa é a pior. Sim, porque assim, vamos falar aqui sobre essa questão. O médico, ele, na verdade, ele está acostumado a olhar a questão Isso. se o paciente está Doença, doente né? ou não, né? A nossa percepção dos valores a Ideais. nossa percepção de valores ideais para os exames laboratoriais é diferente porque nós estamos buscando evitar que esse paciente fique doente, primeiro de Prevenções, tudo, né? a prevenção, e nós queremos uma resposta estética, de beleza, nós queremos esse certeza. paciente o melhor que ele pode estar, né? Que não ele esteja só que ele produzindo não muito esteja colágeno, doente. o cabelo crescendo, Por unha exemplo, forte. eu, né, vou aplicar lá um bioestimulador de colágeno. Se esse paciente está com uma ferritina ruim, né, uma Vitamina C baixa. vitamina C, que está diretamente ligada, né, na Produção formação do do colágeno. Se isso não existe no corpo do meu paciente, ele vai jogar dinheiro fora, entendeu? E aí a gente não entende, ai meu Deus, mas por que não funcionou? Ai, fiz bioestimulador, não gostei. Gente, o bioestimulador, ele é assim um dos procedimentos que eu mais amo, porque ele dá um resultado incrível. Se ele não funcionou em você, é porque o teu corpo não estava preparado para receber esse Saudável procedimento. o suficiente, né? Exatamente. Exato. E então, resumindo a história, estar dentro do valor de referência não significa Não que tá bom, né? significa, isso mesmo. E aí entra toda a questão da alimentação, né, Má? Não Tem adianta que- só suplementar, né? Claro, é um conjunto de O coisas, conjunto. né? Na hora que você vai montar a dieta, você consegue, óbvio, né? Você percebe os alimentos que têm maior quantidade do nutriente que está faltando para esse paciente. Sim, eu uso um aplicativo, né? Eu tenho um suporte, na verdade, e esse suporte ele já me dá ali a quantidade de micronutrientes que existem na refeição de um dia do paciente. E aí eu consigo, em cima disso, suplementá-lo, né? Então, o que está faltando pela alimentação, aí a gente entrega pelos suplementos. Ai, maravilhoso. É incrível falar sobre toda essa questão nutricional, porque ela envolve desde o bem-estar emocional do paciente, porque às vezes a gente está lá depressiva e está quase indo para o psiquiatra pegar Inclusive, né, um Cami, antidepressivo. Assim, alguns pacientes confundem, né? Eles estão lá com sintomas depressivos, eles vão ao médico, o médico já indica um antidepressivo, sendo que às vezes usou uma vitamina B12, uma vitamina D ali. Já a pessoa seria sai suficiente, dessa né? condição, É sim. claro que assim, existem casos que Casos e obviamente casos, óbvio, tem que ser precisa, avaliado. né? Mas não só ir direto para o medicamento. Buscar essa ajuda de outros profissionais que vão ter esse olhar um pouco mais sensível
pro teu corpo como um todo. Mais integrativo. Mais assim, integrativo, exatamente. E assim, eu digo que a parte nutricional, você ter uma nutricionista... Gente, nutricionista não é só para emagrecer, tá? Há muito tempo ficou essa coisa na cabeça das pessoas. Sim. Mas é pra gente viver bem. Eu quero viver 100 anos, mas eu quero viver 100 anos bem, De uma forma bem, né? positiva. Eu quero estar bem até lá. E a gente precisa desse acompanhamento sempre na nossa vida. Então, tenha uma nutricionista para chamar de sua, tá? No caso, a minha é a Marina. Ah, que linda. Super indico para vocês. Se esse podcast, gente, fez sentido para você, pegou lá os teus exames, viu que não tá nos valores ideais que a gente apresentou aqui, existem inúmeros outros que a gente pode analisar também. Busca um profissional para te acompanhar, tá bom? Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para sua vida, tá bom? Obrigada, meninas, Obrigada. pela nossa Nada. conversa maravilhosa e até o próximo Papo Levitanas.